Programa de Cara com Caram, sempre trazendo convidados bacanas. E eu tenho certeza que o de hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos publicitários mais bem-sucedidos aqui na nossa região. Eu tenho tentado falar com ele para que ele viesse no programa e foi difícil. Hoje eu consegui. E eu estou muito feliz em receber Alessandro Bossan. Que bom que você está aqui, Alessandro. Primeiro, obrigado por todos os convites que você fez. Já fiz vários. Exatamente. Assim, a minha rotina sempre foi uma rotina bastante intensa em função de viagem, em função de estar trabalhando em outros mercados. Mas o carinho por você é sempre muito grande, né? Obrigado. Até porque eu aprendi isso desde bem jovem, desde pequeno, né? Eu conheci Vindo você... da família toda, né? Eu conheci na idade que tem seu filho. Nossa, que bom. Que coisa. Se a gente só não entra nos números, né? É verdade, eu não quero nem saber. Eu também não mais. Mas você está mais charmoso até agora, com essa barba, com os cabelos brancos, está bonito. Que bom, obrigado. Tá bonito. Alessandro, quem é você? Olha, eu sou um otimista nato, eu sou um homem de crença, eu sou uma pessoa que confia, determinado nos meus objetivos, extremamente ético e dou muito valor a princípios morais. Tenho feito isso não só no meu trabalho, mas praticado isso na minha vida toda. Mas, antes de tudo, eu sou alguém que as pessoas podem contar sempre. Que legal. Mas, Alessandro, você, para quem não sabe, ele é filho de um querido meu. Aliás, faz tanto tempo que eu não vejo seu pai, mas eu nunca me esqueço. É o Mário Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Sim. Ele ainda sabe até hoje? Olha, ele sabe. E sabe muito? Ele sabe muito, né? Assistir, por exemplo, futebol... Eu quero trazê-lo aqui. Então, eu te ajudo, tá? Tá bom. Assistir futebol com ele, por exemplo, é impressionante o conhecimento que ele tem. Ou seja, ele não perdeu o jeito, né? Ele narra jogo ali enquanto está assistindo. Né? Não tem como. E realmente ele conhece, viu? Ele é conhecedor desse assunto, sim, viu, Cida? Que legal. Mas, Alessandro, você nasceu em Rio Preto, foi criado aqui, né? Sim, nasci aqui, fui criado aqui. Conte-me um pouquinho da tua infância, como é que foi a tua juventude aqui. Olha... Onde você estudou? Conta um pouquinho. Então, eu tive uma infância muito boa aqui. Meu pai, na época... Um radialista mais conhecido do que como jornalista, na época em que o rádio se fazia na estrada, né? Eu lembro que de quarta-feira eu não encontrava ele na nossa vida, a gente ia ver ele na sexta, e depois no sábado, e depois no domingo também não via ele viajando. Então eu passei muito da infância com a minha família, ao lado de minha mãe, de meus tios, né? De meus avós. O meu pai sempre passando valores morais para a gente, como um grande patrimônio para levar para a vida adulta. Vocês são em quantos irmãos? Eu e minha irmã. Ah, só você e minha irmã. Isso, somos em dois. Eu estudei no Colégio São José a vida toda. Comecei na época que o São José estava deixando de ser aquele regime agostiniano de palmatória. Ainda bem, eu acho que por 2 anos eu não tomo uma palmatória, faltou pouco. E passei minha vida toda dentro do colégio e sempre muito livre, né? Nós tivemos uma vida, uma infância muito bem vivida, dentro da simplicidade do nosso tempo, mas muito bem vivida. E em muitos momentos se misturando ali com a carreira do meu pai, né? É muito forte para mim a relação, por exemplo, de eu menino indo ao estádio do América ali na Santa Cruz. Eu lembro muito. E a sua mãe sempre lá junto com você também, não? Ou não chegava aí? Porque eu conhecia sua mãe. Sua mãe era mais reservada. Ainda é reservada? Não é muito. É muito. Ela não ia, não. Ela nunca foi. Ela nunca foi ligada a isso, né? Mas também não tinha jeito de segurar, né? Porque, enfim. Bom, você tem um filho, né? Eu tenho um filho. Que idade ele tá? O Enzo vai fazer 9 anos agora, dia 19 de março. E ele já se acha que vai ser um futuro publicitário? Ou futuro comentarista de esporte? Cida, ele fala muito bem, ele fala melhor do que escreve. Olha que graça. Então, ele tem uma oratória boa, né? Mas eu quero fazer com ele o que foi feito comigo. Eu quero deixá-lo muito à vontade para tomar as decisões, desde que ele siga uma carreira pública e um emprego desse do governo fixo de R$45 mil por mês, ele está livre, né? Mas é muito brincadeira isso, muita vontade, imagina. Faculdade você fez?
Aqui, Eu me formei em propaganda aqui. Eu fui da primeira turma da faculdade da Unilago. Ah, que legal. Eu me formei bem jovem, entrei na faculdade com 16 para 17 anos. Sei. E como é que surgiu na sua vida a ser publicitário? Como é que partiu isso aí? Olha, eu sempre gostei de arte, de parte gráfica, de assistir propaganda. Para mim, eu ia me formar em propaganda e meu pai sendo o diretor de redação do Grupo Diário da Região e mais... Que, aliás, eu fui para o jornal na época que ele era diretor. Ah, sim. E ele fala muito bem isso e fala muito bem de você, viu, Cida? Ele tem um carinho muito grande por você. Mas a gente fica tempo sem se ver e eu tenho muita saudade. Às vezes eu acho que a falha é mais minha do que das pessoas. Não, eu acho que dos dois lados, né? Né? E eu desde cedo, gostei de comunicação. Eu esperava que eu me formasse e fosse ser contratado por um dos grupos que ele tocava. E foi o contrário. Eu me formei, depois de um ano e pouco, ele se aposentou e nós começamos de trás para frente, né? A operação começou comigo, na verdade, né? E você começou na tua profissão, você já tinha agência ou você já trabalhou em outra agência? Sim, eu fui o primeiro produtor gráfico em computação gráfica de Rio Preto. Olha, eu não sabia. Fui o primeiro mesmo, assim, uma oportunidade que surgiu na época no Jornal Notícia. O Marco Antônio ofereceu o curso para todo mundo e ninguém quis e eu quis. Ah, que legal. Peguei, fiz, aprendi isso e levei essa estrutura de computação gráfica à época dentro da DLM. O Zé Roberto, eu sou muito grato ao Zé Roberto. Sei. O Zé Roberto foi quem abriu... Eu me lembro de você lá. Você lembra disso, né? Lembro. O Zé abriu um espaço dentro da DLM e nós começamos a fornecer para a DLM computação gráfica que até então não tinha no mercado. Olha. Então foi uma parceria de Você ficou quanto tempo lá, hein? Eu acho que nós ficamos uns 4 anos ali. Né? Na época de São Judas Tadeu, materiais de construção. Nossa, que é, Opase. Opase, Nossa, né? O eu me início lembro. do Grupo Tarraf em marketing, né? Nossa. Então você Que lembra, saudade, você né? lembra bem, né? As páginas duplas de jornal, enfim, verdade. tempo que se anunciava muito e a publicidade não era tão cara, né? É verdade. Mas, Alessandro, há quanto tempo que você está no comando da Companhia Interativa? Você tem lá também o Sérgio, sócio seu, né? O Sérgio, nós somos em 3 sócios. São 3. Eu, meu pai e o Sérgio. Ah, o teu pai também é sócio. Sim. Eu achei que o teu pai prestava serviço só para você. Então você pôs ele de sócio Ele também. prestou um Você serviço. é danado, no começo hein? eu não você tinha é muito dinheiro. Esperto. No começo eu não tinha dinheiro, então ele prestou um grande serviço. Tá Ele me bom. deu o dinheiro para poder comprar uma. Eu quero saber se você poder já comprar uma devolveu para impressora. ele. Eu acho que sim. eu acho que sim. A gente nunca sabe, né? Essa dívida é uma dívida eterna. É uma alegria enorme poder conviver com É uma ele. dívida impagável. É impagável, né? Eu me sinto um privilegiado de poder diariamente conviver com ele há 23 anos, né? Nós temos uma relação diária de trabalho, né? E ele deve estar muito feliz, ele com a sua mãe, de ver hoje a sua empresa ter virado o que virou, que é o maior sucesso, né? Sim, nós sempre trabalhamos muito, né, Cida? Nós realmente construímos a história da CIA, né? Nesses 23 anos, nós tivemos... Olha, a história de surgimento da CIA é engraçadíssima, né? A verdade é que a agência surgiu através de um telefonema da Ana Cristina Jales, há 20 e tantos anos atrás. Eu não conhecia a Ana. O Rio Preto Shopping era o maior anunciante de São José do Rio Preto. E à época eu fazia anúncios usando computação gráfica para FM Diário, como uma house, né? Sei. Enfim, um negócio bem pequeno. E a Ana ligou e falou comigo, eu morrendo de medo, porque é um império aquilo. É um poder que uma seriedade. Não tem tamanho, né? E eu não tinha nem como ir na primeira reunião, uma coisa engraçadíssima, assim. Você tinha que idade, você lembra? Eu tinha 19 para 20 anos, Meu né? Deus, totalmente imaturo, né? Totalmente. Nós não tínhamos nem fax, para você entender. Corajoso, que era fax, né? né? Corajoso. E eu lembro disso até hoje, ou seja, eu descendo no estacionamento do Rio Preto Shopping, com uma pasta com folha de sulfite, sem saber o que ia acontecer, de frente de uma das maiores empresárias do varejo de São José do Rio Preto, não tenho a menor dúvida disso. É verdade. Ana é extremamente conhecedora do que ela faz. Super profissional. Extremamente. E de repente, enfim, ela vira para mim lá e fala, olha, eu gosto do que você faz, do que vocês fazem.
Vocês têm agência? Não, a gente não tem nada. E vamos fazer, Tem bastante vontade de ter. Bastante vontade e bastante coragem, né? Porque na época tinha que ter coragem. O fato de dominar a computação nos ajudou muito. E definitivamente nasceu a CIA. À época, o meu sócio era o Flávio Aitman e o Marcelo Corrêa. Nós ficamos por 7 anos juntos. O Flávio foi embora para Portugal, na W Portugal, depois voltou para o Brasil, virou vice-presidente de criação da África. Olha! Né? O Flávio extremamente criativo, Máximo, né? levou o Marcelo para São Paulo. O Eu Marcelo não também é um sabia. talento gráfico absurdo. O Marcelo, à época, dirigia filmes como ninguém. Os filmes de campanha de 15 anos atrás, para mim, são melhores do que os filmes produzidos hoje. Que máximo! O Marcelo é um talento nato. Mas, ô, Alessandro, eu vou deixar uma pergunta no ar e nós vamos para o nosso intervalo. Ok. E daqui a pouco eu volto. Você vai falar um pouquinho da sua equipe hoje, tá bom? Boa, vamos falar. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí? Essa história da Ana é boa, viu? A história da Ana Cristina, eu acho que foi quando eu comecei com um programa de TV. Eu comecei há 27 anos atrás. E a Ana Cristina é uma coisa que não dá para descrever realmente. Ela é minha amiga, além do lado comercial, é minha amiga, uma amiga queridíssima minha. Ela era solteira, mocinha, quando eles vieram para Rio Preto, a família da dona Minerva. O pai dela ainda era vivo, quando eu a conheci. Hoje, as pessoas dizem que eu sou tão puxa-saco dela, que eu tenho meus netos, eu tenho Bárbara, nome da filha dela, Heitor, que é o nome do filho, Mateus, Aqui é que o não filho. é. Agora só falta ter. E eu tenho a minha nora, que também o primeiro nome dela é Ana. Entendi. Quer dizer que a família. Só está faltando agora nasceu Vidas uma neta cruzadas. chamada Minerva. E eu Vidas falo cruzadas, exatamente. Mas que então, vamos ótimo. falar. Eu sou muito grata a ela, inclusive ela até Sem aqui dúvida. parceira do Sem programa, dúvida. entendeu? E ela acredita muito no que eu faço. E Sem dúvida. Ela tem tenho- muito, assim, nessa vivência toda com ela. Não, se o Ela- shopping é hoje o que é, Eu não tenho Deve- dúvida nenhuma. Se tem alguém que conhece varejo, verdade. olha, a Ana a gestão da Ana passou por todas as turbulências da economia brasileira. é verdade. E todo lojista que montou lá e operou com juízo E ganhou o dinheiro. movimento que ela tem até hoje, É impressionante. com 5 shoppings da cidade, ela Impressionante. comanda. E eu converso com outros lojistas, amigos nossos, conhecidos, todos falam a mesma coisa. Você viu Pra ganhar quantas dinheiro, ela não lojas precisa- agora que vão abrir? É demais. Que máximo, ela- né? ela é- E você está hoje lá, junto com ela, de volta, né? sim, nós Porque você voltamos ficou há um tempinho... 5 anos. Isso. Isso. Então, e Nós voltou... ficamos fora 3 anos. Mas vamos falar da sua equipe. Tá bem. Bom, nesses 23 anos de CIA, nós sempre tivemos a cultura de formar equipe. Né? Quase todas as agências, atualmente as novas agências, são de profissionais que saíram da nossa equipe. Nós temos essa cultura de formar, não temos dificuldade nenhuma em ensinar, ou incentivar, ou aprender com esses jovens também, porque a gente está sempre aprendendo. Essa moçada vem com um nível
de velocidade de raciocínio muito acima do nosso, do meu, sem dúvida nenhuma. Eu sou um semi-alfabeto cibernético, né? Já fui inteligentíssimo no passado, dentro da tecnologia, hoje não, né? A gente não acompanha. Hoje a nossa equipe, nós temos 12 pessoas que compõem o quadro, uma moçada extremamente engajada, com responsabilidade. Nós somos uma empresa de entrega, né, Cida? Nós somos uma empresa séria. Então, quando cai um cliente que cai à nossa mão, ele vai receber efetivamente o que ele contratou. Mas olha, vamos falar agora das campanhas publicitárias que a Interativa já teve os seus privilégios de receber premiação. Ah, muito bom, né? Nós ganhamos por 2 vezes o Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, o Prêmio Nacional. Sei. Isso é um feito inédito porque nós trabalhamos no interior sem orçamento perto da capital. Enquanto na capital se investe R$500 mil, R$1 milhão em produzir um filme, nós aqui trabalhamos com 3, 4, 5, 6 mil reais para produzir um filme. Então nós ganhamos um com a antiga Rio Preto Motor, no tempo da Josimeire e do Bianchini, um filme em cima de veículos seminovos, sensacional. Nós lançamos um paraguaio. Aliás, o garoto propaganda desse filme é o Tony, do Tony Kleber. Ah! Exatamente. Olha que engraçado. O Tony naquela época interpretou, ganhou com a gente o Profissionais do Ano. Hoje é um sucesso, né, como cantor. É uma graça, né? Ele também. Depois nós ganhamos um outro Profissionais do Ano com o Aurinho Ferreira, no tempo da Moto Rio. Nossa, que saudade. É verdade, uma potência aquilo, né? Nós fizemos muitos bons trabalhos. O Aurinho era um trabalhos. grande amigo meu. Fizemos muita coisa boa, viu? Com o Aurinho. Ele tinha tanta força sobre mim, sobre a minha família, que ele chegava lá, quando em época de eleição, vocês vão ter que votar no fulano. Qualquer eleição que tinha na cidade de clubes, ele chegava para mim, vocês vão ter que votar em fulano, e a gente votava. Sim. Olha que coisa bacana, Sim. né? Nós entramos no grupo 2 anos antes do grupo fechar. E o Aurinho, para mim, sempre é uma figura extremamente inteligente. É verdade. Ele é um cara dotado de uma habilidade de pensamento estratégico bem fora da curva, né? Crise existe no teu ramo? Existe quando... Eu acho que a crise chega em marketing quando você não fique atento ao que está acontecendo no mercado, às mudanças, né? Esses últimos 2 anos chegou sim. Chegou mais em Rio Preto, eu acredito, porque nós somos uma região que vive muito de prestação de serviço, né? E, querendo ou não, a economia impacta forte nisso. Como que eu tenho passado isso? Nos últimos 5 anos, nós fizemos muito mercado imobiliário, fiz lançamentos no Brasil inteiro para PDG, desde Petrolina, lá no Rio São Francisco, até Rio Grande do Sul. Quando eu percebi que o mercado imobiliário estava entrando num momento de estagnação, nós abrimos outros braços. Atualmente eu voltei muito forte para o segmento de franquias, que nós dominamos bastante. Olha que legal. E que eu acredito que nos próximos anos vai alavancar muito a economia e o varejo. Que legal. Sim, eu acredito muito. Eu desconhecia isso. Mas e como é que você convive com a concorrência? Olha, eu primeiro que eu tenho um respeito, e a característica até do Sérgio, do meu pai, nós temos um respeito absurdo com quem trabalha no mesmo segmento nosso. Nós nunca visitamos um cliente de ninguém que esteja sendo atendido por uma agência. De verdade, já aconteceu do empresário, por exemplo, querer fazer uma cotação, nós não sabemos, enfim, que ele tem agência, e nós entramos em contato com a agência e abertamente dizer o seguinte, olha, estivemos lá e não vamos estar lá. Ótimo. Né? Então nós preservamos demais a parte ética. Acho que respeito é primordial, né? Demais. Se tem algo que nesses 23 anos ninguém falou, vai poder falar, é que em algum momento a CIA foi para cima de uma relação comercial estabilizada. Isso é notório, tá? Agora, como é que é, a seu ver, o poder da influência que o marketing tem no cenário sociopolítico brasileiro? Olha, essa pergunta... Que hoje agora é a moda, né? Tá aí o Elcinho Moco aí já fazendo bonito e... Show, né? E deu certo. Show. Eu estive em São Paulo com o Elcinho, durante um período nós tivemos empresas juntas, nós atendemos clientes juntos, nós dentro da Calia e eles dentro da CIA. A nossa história se aprofundou depois do lançamento do Quinta do Golf. O Quinta do Golf 1,
que foi o projeto que nós fizemos, toda a parte de marketing, e foi um sucesso, esse produto nos projetou para o Brasil inteiro. Nós ganhamos o Oscar do mercado imobiliário, que é o top imobiliário como marketing. Ô, Alessandro, como é para você o poder da influência que o marketing traz no cenário sociopolítico brasileiro? Olha, essa é uma grande pergunta, né? Aliás, é uma pergunta da moda, né? Nós, na Lava Jato, sempre tem, por trás de uma empreiteira, uma agência de propaganda. Você pode analisar aí que os figurões do marketing político, quase todos, se não estiveram com problema dentro da Polícia Federal, vão estar, né? Até por conta disso, nós sempre evitamos o marketing político. Aliás, hoje até, interrompendo você, eu vi lá uma história, porque o Manteiga foi preso, disse que eles estavam comendo pão puro, agora levaram o Manteiga para lá. Exato, então, pode ter certeza que ele vai ser bem passado no pão. Mas continua, desculpe. Né? Mas é bem isso, né? Esse exemplo do Manteiga é um exemplo do poder que a comunicação tem sobre o cenário sociopolítico. Né? A mídia hoje é muito rápida. E esse tipo de informação, ela ou soma ou atrapalha nas campanhas, né? Eu acho que os marqueteiros no Brasil estão melhorando de patamar. Está vindo uma segunda geração mais profissional, mais ética, menos corrupta. Inovando também, né? Inovando. E as leis eleitorais obrigaram as campanhas a serem como elas devem ser. São campanhas de corpo a corpo, campanhas intensas, né? De comprometimento, enfim. Campanhas regionalizadas, enfim. Agora, definitivamente o marketing nos últimos anos mandou na política do Brasil. O Lula é um produto de marketing. Nós sabemos que todo o projeto de governo é um produto de marketing. Campanhas como Brasil, um país para todos, o país da educação, pátria educadora, enfim, se você analisar o histórico das campanhas, todas, sem exceção, influenciaram o mercado. Por exemplo, a Petrobras, quando colocou há 4 ou 5 anos atrás uma campanha monumental, mostrando números como a segunda maior petrolífera do mundo já, e essas ações na Bolsa foram compradas demasiadamente pelos brasileiros. E, de novo, é o marketing influenciando o cenário econômico. Mas, Alessandro, infelizmente o programa está chegando ao fim. Cida, obrigado. Foi rápido, né? É rápido, né? Pois é. Mas nós temos aquele bate-papo rápido. Vamos lá. Tá pronto? Já. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser meu pai. Ah, é? Sim. Nossa Senhora, você não está querendo muito não, né? Sim. Então tá bom. E um hobby? Um hobby é trabalhar. E uma viagem inesquecível? Viaja muito? Viajo muito a trabalho. Viagem inesquecível foi a primeira que eu fiz com o meu pai para os Estados Unidos. Ah, que legal. Com o grupo do Diário da Região, com o Rupem. Nossa. Sabe, aquela coisa antiga toda assim. Eu tinha bárbara, 15 anos. Realmente, definitivamente foi a melhor viagem. E se você não tivesse essa profissão de publicitário, qual a outra que você gostaria de ter tido? Eu acho que eu gostaria muito de medicina. Ah, legal. Apesar de ter medo de sangue. Mas eu gostaria então não ia muito. dar certo, então. Não ia dar. Talvez. Talvez. Radiologia. Sim. E é de muitos amigos? Eu não sou de volume de amigos. Sei. Eu tenho bons amigos. Sei. E se fosse para você voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar? Nossa, essa pergunta é sensacional, né? Eu gostaria de voltar dentro da minha época, quando eu comecei a agência, que foi o período em que eu mais ousei, tive coragem e colhi alegrias desse momento. Eu voltaria em 1999, 2000. E o que você acha que falta aqui em Rio Preto? Olha, Rio Preto, eu sempre apresentei Rio Preto para amigos ou empresários que vinham de fora. Eu sempre disse a essas pessoas que eles iam descer aqui, ou no aeroporto, ou vindo de carro, que eles iam conhecer a cidade mais bonita do Brasil. Rio Preto sempre foi uma linda cidade. E um conselho que você daria para quem está começando na sua carreira? Primeiro, o conselho número 1 é gratidão. Aprender e ser grato. E um conselho que eu acho que é fundamental é, além de não deixar de estudar, ter inteligência emocional para momentos em que a comunicação exige conflitos e confrontos. Nós somos administradores de conflitos e confrontos em marketing. Agora,
Uma pergunta que não está aqui no script, eu vou fazer para você. Tá bem. Se você chegasse como cliente na sua agência, Ok. olha, eu quero investir em publicidade com a minha marca, qual o segmento que você iria dirigir para ele? De uma empresa, por exemplo. Tá bem. Isso tem que ser dentro de uma técnica. Sei. Nós somos uma empresa de planejamento estratégico. Né? Então, antes de eu falar em propaganda, Sei. eu trato de estratégia e a propaganda é consequência dessa estratégia. Tá. Né? Então, eu acho que sempre o melhor conselho para quem chega é entender onde você está e para onde você quer levar o seu negócio. Ou seja, falta sim para o empresário, muitas vezes, orientação de desenvolvimento de mercado. Né? Nem sempre quem chega para falar comigo precisa de propaganda. Sim. E o que você espera do nosso país aí para o ano que vem? Nós estamos aí caminhando para o final do ano, né? Passou rápido, né? Ai, passa demais. Os cientistas estão dizendo que é o eixo da Terra que deslocou, mas esse eixo não para de deslocar, Nossa, né? Vamos tá combinar, demais. né? Muito rápido. Eu acho que 2017 vai ser um ano em que as pessoas vão poder voltar a realizar suas vontades. O brasileiro vem vindo nos últimos 3, 4 anos de um represamento de vontades, né? Nós não estamos conseguindo comprar o que queremos, investir no que queremos, passear onde queremos, viajar para onde queremos. Eu acho que 2017 é um ano onde a razão volta a dar rumo às nossas vidas. Um ano positivo. E o seu maior tesouro? O Enzo, né? Né? Meu filho, isso aí... Companheirão, né? Demais. Ai, que demais, bom, demais. que Isso eu faço questão de frisar isso sempre. Bom, Alessandro, infelizmente nós chegamos ao final. Infelizmente mesmo. Mais uma vez eu você. quero agradecê-lo por ter dedicado esse tempo aqui para o meu programa. Eu tenho só certeza de uma coisa. Eu tenho o carinho que eu tenho pelo seu pai, pela sua mãe, que a gente fica longe deles, sem se ver, mas nunca deixei de gostar. Sem dúvida. Então, quero que Deus continue abençoando você, abençoando a sua carreira e a sua agência. E é isso aí, gente. O programa de Cara com Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV do Preto, canal 7. Porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também.